Bom day, Brasil! Sejam bem-vindos à nossa live de todas as segundas-feiras. Nós estamos aqui há 25 semanas falando sobre Provérbios, o livro escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio e mais rico da história, filho de rei Davi, que tem a função, esse livro, a missão, o propósito, trazer entendimento, consciência, trazer uma orientação do que devemos fazer, como fazer. E sempre, sempre, sempre trazendo Deus, Jesus, como a nossa maior força, nosso maior recurso. É um propósito que eu fiz comigo e de dividir isso. Então são 25 semanas, na verdade serão 31 semanas. Eu estou na semana 25 e toda vez a gente traz aqui uma reflexão sobre o que nós devemos falar, pensar e fazer. Então curta, comenta, compartilha. Tá vendo esse aviãozinho aqui no canto da tela? Você manda para todo mundo. Quando a live encerrar, você salva. Aí você manda para outras pessoas de novo, porque ela sempre fica salva. E todas as segundas-feiras eu estou aqui. Semana passada teve uma alteração do horário, mas voltamos para o horário normal às 6h30 da manhã para falar sobre o livro de Provérbios. Quero dizer que na semana passada encerrou a Milk Show, foi um sucesso. Foi incrível. E eu fiz uma palestra lá falando sobre liderança na prática, da vida para o campo, liderança na prática das mulheres do agro. Gente, foi babado, assim, lotou. Foi muito especial e a gente conversou depois, né, eu e os participantes da palestra, do quanto nós precisamos olhar para a liderança como algo individual e não coletivo. E aí, o Provérbios de hoje fala sobre lições morais e se conecta muito com esse processo da liderança. Sobre o que nós vamos fazer antes de fazer aquilo que as pessoas esperam, ou que é do protocolo, ou que é da prática que você está acostumado no seu dia a dia. Essa consciência do passo anterior, essa consciência do que está atrás daquilo é fundamental para que a gente tenha uma postura adequada, para que a gente faça a escolha certa. E eu salvei aqui, não, né? Eu grifei, né? O jeito mais raiz de salvar as coisas. Algumas passagens, porque Provérbios, todo o capítulo dele, ele sempre é muito rico. Ele sempre tem muita informação. Então, às vezes, dentro de um capítulo, ele pode abordar de temas diversos. Mas a gente consegue trazer essa aplicação imediata na nossa vida. E a gente colocar em prática esse objetivo durante a semana. Aqui ele traz, nesse provérbio 25, dentro dessas lições essas lições morais, um ponto que chama mais atenção e que se repete ao longo do capítulo é sobre nós termos a capacidade de filtrar o que nós vamos falar. Ele fala muito sobre aquilo que a gente vai contar sobre o outro, destacar da fala sobre o outro e aquilo que a gente está proferindo de palavras sobre o outro ou não, ou da vida do outro. E quando a gente pensa nessa liderança, nesse passo anterior, que é essa autoliderança, que é esse processo de você saber quem você é, o que você faz. Bom dia, Débora, querida. Você tem que saber muito aquilo que você está propagando de informação. E aí ele fala no versículo 9 assim, ó. Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Ou seja, nesse primeiro versículo ele traz exatamente isso. Você fazer a escolha de defender a sua causa com o seu próximo, no 1 a 1, quando você tem a oportunidade de trazer o seu ponto de vista, trazer a sua observação, trazer aquilo que você acredita. E se o outro dividir algo com você, você tem que se silenciar. E essa é uma premissa da liderança, pois ela
é ancorada, estruturada na confiança. E um passo para a gente confiar no outro é entender que o outro, ele é sábio, ele é inteligente, ele é respeitoso em guardar essa informação. E não é só sobre você, né? Na conversa com a pessoa você sabe se ela está falando dos outros, se ela está falando dela. E aí você consegue gerar esse ato de confiança por essa fala. Aí ele fala o seguinte, lá no 11. Como maçã de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ele usa aqui uma analogia de algo de muito valor, ouro e prata. Às vezes, meu povo, pra gente ser líder da gente mesmo, a gente tem que aprender muito a controlar aquilo que a gente fala, mesmo quando a gente precisa falar ou fica na vontade de falar. O silêncio, ele ainda é um ótimo recurso. Às vezes a pessoa teve uma conversa atravessada com você, falou uma coisa indevida. Talvez essa pessoa, ou sua equipe, ou seu gestor, ou as pessoas que estão com você no seu trabalho, ou uma pessoa da família, enfim, fez algum comentário inadequado e o nosso ímpeto é responder ou até explicar. E às vezes a gente tem que conservar esse silêncio, porque só quando a gente treinar exatamente a nossa fala e tiver essa sabedoria suficiente nas nossas palavras, que elas serão, enfim, ouro e prata. Tirando isso, meu povo, fica calado mesmo. Engole aquilo, digere e depois você pensa, como seria o jeito certo de responder? Qual seria uma resposta adequada, onde vai manter o respeito, vai manter a educação, entre outras coisas. E aí, depois ele traz lá no versículo 16, dizendo o seguinte: você encontrou o mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo depois. O que ele traz isso pra gente? Pra gente aprender a dosar a nossa intensidade, a quantidade, a frequência de absolutamente tudo na nossa vida. Isso se aplica à questão, ao pé da letra da expressão, né? Do comer muito mesmo, porque quando a gente come algo muito, muitas vezes aquilo te enjoa e dá até repulsa, mas da mesma forma a gente tem que levar isso para todas as outras áreas da nossa vida. Não sermos radicais e nem irmos para o excesso, seja de fala, de preferência, de protecionismo, de escolha, fazer tudo na nossa vida com mais consciência e gradativo. E essa é uma dica muito importante dentro da liderança, principalmente quando a gente vai aplicar isso, quando a gente quer trazer algo novo para nossa vida, para nossa rotina, ou a gente quer implementar algo novo, por exemplo, na fazenda, no seu trabalho, dentro das suas metas, que seja uma academia, que seja uma alimentação, ou que seja algo realmente transformador, uma gestão financeira, por exemplo. É começar gradativo. À medida que você começa de pouco e coloca metas curtas e até fáceis, até factíveis antes de arrochar essa corda, é mais fácil e real a conquista, e a chance de você enjoar e repulsar isso é baixíssima, porque às vezes a intensidade causa o problema, às vezes a quantidade é a dificuldade. Então a gente sempre pensa no pouco, com baixa frequência e às vezes baixa intensidade, e acompanhando aquilo e fazendo, do que muito rápido e intenso. E ele traz assim, ó, depois lá no final, no 27, no versículo 27, ele repete essa analogia do mel. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Então o que ele traz isso? Dessa consciência, olhando para essa questão da liderança, que é um ponto que eu falei na palestra na semana passada, que é um ponto que eu sempre falo por aqui, que eu dou
dentro da minha mentoria. Semana passada eu lancei a mentoria Semear, que é um encontro de 1h30. A gente desenha o seu perfil de líder, a gente faz perfil comportamental, nós trabalhamos PDI, PDE, que é Plano de Desenvolvimento Individual, Plano de Desenvolvimento Empresarial ou de equipe, para trazer essa consciência do qual é o meu perfil de liderança e quais são as habilidades, as competências, os valores, os pontos que eu ainda posso desenvolver, trazer consciência para que eu execute de forma imediata. E quando a gente faz essa mentoria Semear, você sai dela com um documento lá incrível, com mais de 11 páginas e que vai trazer detalhes dos seus próximos passos, com um plano de ação mesmo. Tem que fazer assim, assim, porque muitas vezes até nós sabemos o que devemos fazer. Essa história de, não come muito que você vai enjoar, ou você pode até vomitar. A gente tem esse nível de consciência. Agora a questão é como aplicar isso, como trazer isso de forma prática para o nosso dia a dia. E a mentoria Semear, que é esse encontro de 1h30, transformacional. Tem muitos testemunhos, eu sempre posto por aqui esses testemunhos, porque realmente é algo direcionado, sabe? Sem rodeios. Você vai direto ao ponto e você vai sair dele com todas as ferramentas que eu uso, que é da metodologia mais validada do mundo, com uma clareza tão grande que não, todo mundo fala. Eu vou começar a postar mais esses testemunhos, né? Do quanto traz essa consciência de aplicabilidade no nosso dia a dia. Então, é 1h30 só. O investimento é baixo demais pela mega transformação que vai criar na sua vida. E ele traz exatamente isso. E quando a gente fica buscando ser valorizado, ser visto, receber esse reconhecimento e essa honra que a gente tanto busca na nossa vida, a gente não vai ter isso. Isso não é devido. É através das nossas ações, é através do nosso comportamento, é através dos resultados, é através daquilo que eu faço no secreto, que eu faço comigo, que vai transbordar, extravasar, e a honra vai vir a partir desse comportamento. E eu falei muito disso na palestra sobre liderança, muito, porque a gente busca muito uma liderança para o outro, para o externo, para o meio, para o público, mas a liderança que funciona é a sua autoliderança, é o que você faz com você no seu secreto, em silêncio, no seu quarto, no ordinário do seu dia a dia. É isso que vai trazer a verdadeira honra para você. E vai trazer essa sabedoria e essa consciência que nós estamos aqui falando sobre liderança do dia a dia. Meu povo, leiam Provérbios 25. Estamos na reta final. Faltam apenas 5 semanas para a gente encerrar a nossa live de Provérbios. Curta, comenta, compartilha. Essa semana tem treinamento aberto ao público sobre quais signos lá na minha fazenda. Se você é da área da veterinária, da zootecnia, da agronomia, enfim, se é apaixonado com vaca, quer evoluir, quer crescer, quer treinar mais o seu olho para ler os sinais das vacas, é um treinamento único, tem poucas vezes no Brasil. É raro isso aqui, hein? Então comenta, curta, compartilha, enfim, faz a sua parte. E eu espero vocês na próxima segunda-feira, aqui às 6h30, pra gente falar mais sobre provérbios. E até semana que vem.